Me chamo Luzineide Bezerra, sou aluna no curso de Artes Visuais e nesta oportunidade estarei falando um pouco de alguns artistas, inclusive alguns maranhenses, dentro do contexto produção artística de matrizes culturais indígenas para a obtenção de nota parcial da disciplina de arte indígena africana e afro-brasileira, e que por sinal escolhi Silvana Mendes e G. Viana, que são dois artistas que trabalham nessa produção, né, cultural indígena, e também Jaider Isbel e Denilson Baniva. Vou falar um pouco da artista maranhense Jeane Viana de Souza, conhecida como G. Viana. Ela é uma artista visual, fotógrafa, uma performer e também uma pesquisadora. Ela é natural de Santa Luzia do Maranhão e nasceu em 1986. E as suas obras, elas estão marcadas pela crítica à cultura hegemônica e pelo uso de diversas técnicas artísticas, como, por exemplo, a fotografia, a colagem e o picho. Jeane Viana, ela é do povoado Centro do Dedé e cresce numa divisa entre as regiões Norte e Nordeste, rodeada por culturas indígenas. Por exemplo, o Caru e o Alto do Turiaçu são regiões habitadas por etnias indígenas, né? Por exemplo, o Avaguajá, o Caiapó, e ela, sendo a mais nova de 2 irmãos, é filha de um agricultor e empregada doméstica, que aos 12 anos eles migram para a capital São Luís, né? Ela se forma no Centro de Arte Cênica do Maranhão e começa a ministrar em oficinas e a participar de espetáculos como intérprete, criadora e produtora. Então, desde muito cedo, ela transita por esse mundo da pichação, né? E a função principal é a expressão artística, né? Onde ela tenta ocupar diretamente as ruas da cidade, incorporando as suas técnicas de produção e obra destinada a espaços expositivos tradicionais. Jeane Viana, ela tem uma história artística muito, muito grande. Por exemplo, ela foi contemplada com o Prêmio de Residência Artística do programa Bolsa Pampulha, desenvolvido em 2018 e 2019. Fez pesquisas sobre cultura da cana-de-açúcar e do canavial e sobre as possibilidades de ressignificação sócio-histórica desses elementos. Ela articula as linguagens do teatro, da performance, da fotografia, da fotocolagem e da pichação, como já falei, para abordar a sua experiência de mulher periférica, de ascendência indígena, tematizando os marcos identitários de gênero, raça, orientação sexual, para oferecer narrativas contra-hegemônicas da arte e da história brasileira. Postei aqui algumas de suas obras. Essa, por exemplo, ela faz parte, Imaginando Outra História, que é o Ato de Revolta. Ela configura aqui o imaginário visual, que associa corpos associados a situações de violência, né, como se mostra aqui. Também, isso aqui é inspirado pelos acontecimentos da vida familiar maranhense, especialmente o que se refere aos costumes, códigos de heranças afro-indígenas. Ela produz uma colagem a partir de imagens de arquivo e cria experimentos urbanos em formato de lambe-lambe. Então, aqui Sentem para Jantar, é uma obra de 2021. Loja de Ervas, do ano de 2020, da série Atualizações Dramáticas de Debrecht, é uma colagem digital. E aqui é uma fotomontagem impressa em papel de jornal. Né? É uma personagem que tem o nome Neide Tupinambá, no Quilombo Baiano, em Cururupu, Maranhão. E aqui são algumas obras dessa artista maranhense, que tem uma grande influência voltada para a cultura indígena. Obrigada.
A artista maranhense Silvana Mendes, não poderia deixar de falar dessa multiartista visual, nascida em São Luís em 1991, onde vive atualmente e trabalha, e a sua prática artística se manifesta a partir de pesquisas sobre questões raciais, territórios e políticas de afirmação, e é uma graduanda em artes visuais pela Universidade Federal do Maranhão e trabalha com colagem, com pintura, vídeo e fotografia na busca por novos significados para símbolos e narrativas visuais. Através das suas afetocolagens, ela procura descontrair as visualidades negativas e estereótipos impostos aos corpos negros no curso da história afro-atlântica. Então, a artista também, ela recorre ao muralismo e ao lambe como suportes para a disseminação daquilo que considera uma didática artística descolonizadora, procurando debater os lugares de poder nas obras de arte e a elitização e ao recorte social-racial desses movimentos artísticos. Silvana Mendes, ela já participou de algumas exposições, a exemplo, um defeito de cor no Museu de Arte do Rio de Janeiro, em 2022, ano passado. E aqui eu escolhi algumas obras. Por exemplo, essa primeira aqui é o projeto de fotografia afetiva, né? Se eu pudesse lhe dar os olhos para você ver como é lindo quanto eu te vejo, né? Aqui a gente vê uma fetocolagem, que é a reconstrução de narrativa visual de negros no período colonial. Uma fetocolagem também, reconstruindo narrativas visuais de negros. Nessa outra imagem aqui, reconstrução narrativas também de negros na fotografia colonial. Muito obrigada. Agora é a vez do artista Denilson Baniva. É um artista brasileiro, curador design, ilustrador, comunicador e ativista dos direitos indígenas. Ele é conhecido como um dos artistas contemporâneos mais importantes da atualidade, né? Ele é um indígena do povo Baniva. Atualmente ele vive e trabalha em Niterói, no Rio de Janeiro, como ativista pelo direito dos povos indígenas. Ele realiza palestras, faz oficinas e cursos, atuando fortemente no movimento indígena brasileiro, né? Até o final da sua adolescência, ele viveu no Rio Negro, onde iniciou seus estudos e teve contato com esses modelos formais de artes, destacando-se e conquistando prêmios como desenhista da região, mas o seu comprometimento com a questão indígena se tornou a principal ferramenta de trabalho e laboratório de estudos. Representa a integração entre sua herança cultural e expressão artística, e utilizando a arte para preservar e celebrar a identidade indígena. O estilo artístico de Baniva, ela se define como uma identidade cultural e expressão artística, onde ela está centrada numa arte única, em resposta à dinâmica histórica da colonização dos territórios indígenas no Brasil. As suas características são únicas, repletas de simbolismo, significado pessoal e também sagrado. Ele valoriza a cultura indígena através das suas artes, né? Também a desconstrução de estereótipos. Sua prática artística é uma forma de resistência à luta, né? Buscando mostrar à sociedade novos significados construídos na ancestralidade indígena. As suas obras, elas desconstroem estereótipos impostos pela sociedade, permitindo que esses indígenas falem por si, né? Utiliza diversas linguagens artísticas, desde retrato de sua vivência indígena, até abordagens metafóricas, se apropriam de ícones ocidentais, para comunicar essa luta indígena. E ele utiliza discursos provocativos, né, ácidos, e busca inspirar
mais indígenas a se encorajarem na luta contra a colonização e pela indigenização do sistema brasileiro, abrangendo áreas como educação e cultura. Os seus suportes de trabalho, eles variam desde físicos, como canvas, instalações, pinturas em murais e performance, até meios não palpáveis, como tecnologias e meios digitais. Aqui eu separei algumas obras. Essa primeira aqui é uma intervenção, né, dos povos Yavaretê, que chama a atenção para que o homem cuide do planeta Terra, né? Aqui qual o limite da Amazônia, uma colagem sobre tela. Essa performance eu achei muito interessante, tem ela também como pintura, do pajé Yavaretê, de 2018. E essa outra arte aqui é uma impressão a jato de tinta sobre papel, dito como zoológico da terra indígena. Achei super bacana essa linguagem artística dele. E muito obrigada. Mais um artista indígena, Jaider Isbel. Jaider nasceu em 79 em uma aldeia do povo Macuxi, na reserva Raposo Serra do Sol, em Roraima. E desde muito jovem se envolvia em movimentos sociais indígenas. Ele foi filho adotivo da mestra indígena Macuxi. Aos 18 anos, Jaider deixou a aldeia para estudar em Boa Vista. E ali ele iniciou trabalhando como funcionário da Eletrobras. E isso fez com que o seu conhecimento da sua origem, né, dos povos nativos, ele ampliou ainda mais. Mas, ao contrário disso, ele começou a produzir pinturas e literaturas. E em 2007, ele graduou-se em Geografia. E após destruir suas criações por um tempo, em 2010, com uma bolsa da Funarte, ele escreveu seu primeiro livro, chamado Terreiro de Macunaíma, consolidando ali, né, através desse evento, a sua vocação artística. Ele desenvolveu muitos trabalhos multifacetados envolvendo pinturas, textos, desenhos, instalações, e uma da sua missão artística era divulgar a história e tradições indígenas por meio da arte contemporânea, fazendo justamente esse legado de buscar resgatar essa cultura ancestral, destacando esses desafios, né, que os povos indígenas enfrentam na atualidade. Incluía a denúncia, né, de problemas como a violência, a discriminação, ameaças à posse de terra, que é uma realidade que as comunidades indígenas enfrentam, né? Além disso, ele buscava criar uma reflexão no âmbito público sobre questões políticas, ideológicas e também filosóficas, e oferecendo uma compreensão a partir da perspectiva do seu povo e da história conflituosa. Já ele foi encontrado morto em 2021, em 2 de novembro, em São Paulo, no seu apartamento. E aqui eu trouxe algumas obras de Jaider Isbel. Esse primeiro aqui é a Guerra dos Canaimés, né? Uma materialização e compreensão desses povos nativos dos Macuxi, de que a realidade sobrepõe passado, presente e futuro. Nessa segunda imagem aqui, é a conversa das entidades intergalácticas para decidir o futuro universal da humanidade. E essa são as obras a obra dos Paraxirás, é uma técnica agrícola e posca sobre tela. Muito obrigada.